Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esses momentos de reflexão. Os espíritos têm informado que o planeta Terra está vivendo uma fase de transição. Quais são os sinais e desafios que podemos observar? E mais importante, qual é o papel de cada um de nós nesse processo? Vamos conversar com Marcelo Ceneda, palestrante espírita da cidade de Londrina. Olá, Marcelo, uma alegria muito grande ter você conosco hoje. Olá, Ivone, alegria toda minha. Marcelo, fala-se bastante em transição planetária. O que é, em essência, a transição planetária? Ivone, é um processo de evolução espiritual do orbe terrestre. Allan Kardec, na codificação espírita, estabeleceu na classificação dos mundos alguns níveis evolutivos. Então, o primeiro nível, o primeiro patamar, é o mundo primitivo. Nós estamos hoje no segundo patamar, que é bem próximo do primitivo, que é o mundo de provas e expiações, no qual o mal predomina. E estamos em um processo de transição para o próximo estágio, que é o mundo de regeneração. Esse processo de transformação de um mundo para outro patamar é a transição planetária. Nós temos na sequência, os mundos ditosos ou felizes e o último patamar, os mundos celestes ou divinos. E estamos nesse processo e muitas pessoas têm essa curiosidade. A Terra vai mudar? Sim, a Terra vai mudar na medida em que nós mudarmos. Porque não é uma modificação geológica, não é algo do contexto material. Embora modificações materiais, por exemplo, em relação ao meio ambiente, um cuidado maior possa acontecer, deve acontecer, mas como uma sequência natural do nosso contexto de todos evoluirmos moralmente. Então, embora muitas pessoas considerem ou fiquem ansiosas por essa transição, é importante considerarmos que é um processo muito lento. Por quê? Porque a nossa modificação moral é lenta. Muitas pessoas estão aguardando essa mudança numa data única, como se fosse um decreto do plano espiritual superior, uma mensagem no grupo do WhatsApp do anjo da guarda, pronto, chegou. E não é assim. Tudo no universo, uma sequência gradativa, e a parte moral de cada um de nós é lenta. Mas nós precisamos considerar o nosso papel nesse processo. Com certeza. Marcelo, esse processo está já acontecendo ou é algo para um futuro distante? Porque nós vemos ainda tanto mal na Terra, né? Sim. Os benfeitores espirituais nos dizem que desde a metade do século passado, esse processo já está em andamento. Particularmente na doutrina espírita, nós temos desde o final dos anos 90 e a partir do início dos anos 2000, nós temos uma sequência de obras que tratam especificamente disso. Em especial, quero destacar as obras que Divaldo Franco psicografou pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, como Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, nesses livros, que vão resgatar, de certa forma, uma obra do Chico Xavier, A Caminho da Luz, nós vamos perceber que é um processo que está em andamento há muitas décadas.
Mas, compreensivelmente, teremos muitas outras décadas à frente. Isso está acontecendo, basicamente, pela reencarnação de espíritos que não têm mais grandes débitos com o planeta. Estão reencarnando em caráter missionário para alavancar esse progresso, em uma missão convocada por Jesus para promover este avanço. A ideia, que sim, é muito comentada, parece que o mal está mais exuberante, decorre de dois fatores. Primeiro, hoje o mal é mais exposto. Nunca, em eras anteriores, os meios de comunicação, a mídia, foi tão ágil, tão fértil na capacidade de apresentar os fatos. Então, hoje, se acontece um evento num país distante, numa rua pequenina, isolada, tem alguém com o celular na mão registrando aquilo. E se é algo que choca, que chama atenção, invariavelmente vai cair na mídia. Então, existe essa percepção. Além disso, dizem também os benfeitores, por meio dessas obras que eu citei, que muitos espíritos vinculados à Terra, que estavam na esfera espiritual, estão tendo a sua última oportunidade. Estavam há séculos onerando a psicosfera espiritual do planeta, e a misericórdia do Cristo lhes tem proporcionado uma chance de acompanhar esse processo de renovação mais acelerada. Muitos estão aproveitando a oportunidade, Ivone, muitos. Mas, compreensivelmente, muitos não estão, e daí vem essa percepção de que o cenário está mais perturbado. Outro aspecto importante é assim, numa mata fechada, nós temos uma infinidade de árvores crescendo e brotando em silêncio. Se cai uma árvore podre, há um grande estardalhaço. Chama muito atenção. Mas nós esquecemos de prestar atenção nas muitas árvores verdes, vicejantes, frondosas, que fazem seu trabalho em silêncio. Então, a reunião desses aspectos todos pode dar uma impressão de que o mal está tendo mais espaço e não corresponde à realidade. Se nós formos pesquisar, né, formos buscar quanta coisa boa é feita na Terra, quantos corações dedicados, né, doando-se. Ivone, essa sua observação é muito importante porque cabe uma advertência para cada um de nós. Que tipo de informação nós temos priorizado? O que você acabou de falar é uma grande verdade. Nunca houve na Terra tantas iniciativas para o bem. Atenção com os desfavorecidos, com os animais, com o meio ambiente, com a infância, com os fetos, com os idosos, com os portadores de necessidades especiais. Nunca houve tanto engajamento em favor do respeito ao ser humano. Mas a advertência que cabe para nós é, quando vamos buscar uma notícia, um meio de comunicação, um assunto em uma roda de conversa, qual tem sido a nossa prioridade? Destacarmos essas boas obras ou mencionarmos irmãos em queda moral, situações dramáticas? Por exemplo, nós temos na região do Oriente Médio uma área de conflito há séculos. Desde antes da vinda do Cristo, aquela região já era um núcleo de conflitos. Por exemplo, os samaritanos e os hebreus já tinham tido suas desavenças por conta de templo destruído por um, por outro. Até hoje, a região é alvo de muitos conflitos. A pergunta que cada um de nós deve fazer, quando nós consideramos essa região, é para orarmos mais por eles ou para simplesmente citarmos esta ou aquela guerra, este conflito? Então, nós temos um papel muito importante nisso.
E qual é o papel, Marcelo, das catástrofes naturais em todo esse contexto? Tem alguma relação com essa transição? Tem, nós vamos encontrar nas obras básicas, né? É interessante notar isso, né, Ivone? Todo assunto sério, todo tema relevante das nossas vidas, podemos ter certeza que Allan Kardec buscou interpelar a espiritualidade superior para buscar respostas a respeito disso. Sim. Está lá na lei de destruição. Então, toda vez que há uma catástrofe natural, que é uma catarse social, nós temos aí oportunidade de incentivar sentimentos de fraternidade, cooperação, doação, caridade. São situações em que acontecem a desencarnação coletiva. Então, aqueles espíritos que, por razões anteriores, tenham esta programação, estarão naturalmente inseridos naquele contexto. O despertar cada vez mais urgente de respeito ao meio ambiente, tudo isso concorrendo, favorecendo uma percepção humanitária maior, a necessidade de zelarmos mais do planeta e também um aspecto de ajustamento de espíritos que devam deixar a vida corpórea para retornar à vida espiritual, conforme suas necessidades evolutivas. Certo. E nós estamos falando que há espíritos que estão tendo última chance de permanecer na Terra. E o que acontece com os espíritos que não acompanham a evolução da Terra ou que não vão conseguir acompanhar? Porque o progresso é lei de Deus, né? O progresso se dará àqueles que não conseguirem acompanhar esse progresso. Esse é um aspecto muito interessante que deve servir como grande estímulo para nós por constatar o carinho, o cuidado da providência divina. Aqueles espíritos, Ivone, voluntariamente fixados no mal, compreensivelmente atrasariam demais o progresso que já está em tempo de ocorrer. É diferente de espíritos ignorantes, é diferente de espíritos que não tinham uma percepção clara do que estava acontecendo. E hoje essa percepção da realidade espiritual é cada vez mais evidente na sociedade. Mas aqueles espíritos que voluntariamente optarem por permanecer, dificultando a lei do progresso, que é uma lei divina, serão deslocados, gradualmente deslocados para planos mais atrasados. Isso já aconteceu com a Terra. Na obra Caminho da Luz, temos este exemplo, Exilados de Capela também. Muitos que vieram para a Terra a alavancar o progresso espiritual estavam em um exílio temporário do seu plano original, porque também estavam renitentes em acompanhar o progresso que era devido. Nessas obras que eu citei anteriormente, do Manuel Filomeno de Miranda, isso é explicado com detalhes. Há muitos espíritos que estão sendo deslocados até sem perceberem que já estão num plano adequado à sua condição vibratória, ainda bastante inferior, e que com isso irão alavancar o progresso material de planos mais primitivos. Será um choque de realidade que permitirá para eles uma reflexão necessária de que é muito mais pertinente atendermos à lei do progresso que a lei divina. Então, é um exílio temporário que respeita, de certa forma, o livre-arbítrio deles, já que querem permanecer no mal, permanecerão num contexto em que há uma equidade de sintonia, farão uma grande alavanca de progresso nesses planos mais atrasados e deixarão de atrasar o nosso progresso aqui na Terra. Cabe também uma reflexão, né, Ivone? Será que cada um de nós está se esforçando devidamente para permanecer na Terra?
não é? Exatamente. E nós estamos então caminhando para esse mundo de regeneração. E como será a vida em um mundo de regeneração? Ivone, a grande diferença, segundo nós podemos estudar nas obras de Kardec, é o bem predomina. Hoje, no mundo de provas e expiações, o mal predomina. Até Jesus já vem nos alertado: neste mundo tereis aflições. No mundo de regeneração, a grande diferença é que o orgulho e o egoísmo não serão mais o principal móvel de ativação das iniciativas, das propostas, porque já haverá uma percepção mais consciente do respeito ao próximo. Então, não significa que seremos somente aqueles espíritos puros que estaremos nisso. Isso é para os patamares mais evoluídos. Mas quem desejar permanecer na Terra, no contexto de mundo de regeneração, deve atender a essa circunstância. O bem deve predominar. Então teremos ainda provas, mas serão provas inseridas no contexto evolutivo. O caráter expiatório mais agressivo, se podemos dizer assim, deixará de fazer parte da maioria das pessoas. E o contexto de evolução, educação, aprendizado, contribuição para a obra divina será a grande motivação desses espíritos que merecerem permanecer na Terra. Certo. Você se referiu a espíritos missionários que estariam reencarnando na Terra para auxiliar. Quem são esses espíritos? Ivone, esses espíritos, eles estão descritos com detalhes nessas obras do Manuel Filomeno de Miranda. São espíritos que não possuem mais débitos com a Terra, já se encontravam em outros planos, em outras moradas, e aceitaram esse convite do Cristo, de reencarnarem aqui para alavancar o progresso. Estão em toda parte. Muitos são anônimos, desconhecidos da mídia, exercendo o seu ministério de maneira consciente, honesta, nas artes, nas ciências, nos setores administrativos dos órgãos públicos, em todo lugar. Ah, mas eu não tenho notícia. Os benfeitores, os espíritos evoluídos, trabalham sem buscar holofotes. Qual que é o grande diferencial deles? Por não possuírem débitos com a Terra, não estarem aqui espiando nada, eles se dedicam prioritariamente, majoritariamente, em alavancar o progresso, em servir, em serem exemplos de idoneidade, de conduta correta, dedicação ao bem, independente de religião, são trabalhadores do bem. Podemos identificá-los com condutas compatíveis com aquelas dos verdadeiros cristãos. Se tivermos olhos de ver, podemos identificar alguns deles até no nosso círculo social, porque reencarnaram, estão reencarnando aos milhares. Basta que nós tenhamos essa proposta de tentar nos espelharmos nesses trabalhadores do bem. Por certo, alguns se destacarão, né? Com certeza. A exemplo do passado. Sim. O Marcelo, para a gente fechar, aliás, fechar nós não vamos conseguir, né? Mas para nós concluirmos, como que a pessoa comum pode contribuir para a transição planetária? Ivone, eu acredito que essa seja a pergunta mais pertinente para nós. Cada um de nós, Ivone, é um projeto divino. Para que aconteça esse mundo de regeneração, cada um de nós tem que exercitar esse compromisso consigo mesmo todos os dias. E a compreensão da tarefa é simples. É seguir o que Jesus ensinou. O desafio está na implementação. É desafiador porque nós trazemos do nosso passado espiritual
muitos crimes, muitos equívocos, muitos vícios morais. Mas o caminho Jesus deixou muito claro. E o Espiritismo nos explica isso com detalhes. A prática do perdão, da vigilância, do equilíbrio. Então, o mundo melhor que nós queremos acontecerá quando cada um de nós trabalhar a construção do reino de Deus em si mesmo. É a essência do ensinamento de Jesus. Então, nós temos que todos os dias acordar e pensarmos dentro do cenário que o Senhor da vida nos colocou, como que eu posso tornar esse dia mais equilibrado, mais feliz, mais sereno, mais pacífico, no trânsito, no trabalho, na família, no meu convívio social. Todos os dias nos perguntarmos: o que eu posso fazer para viver esse dia melhor? Porque quando eu melhoro, o mundo ao meu redor melhora também. Então, o mundo de regeneração acontecerá quando o bem predominar. Quando isso vai acontecer? Quando em cada um de nós o bem predominar. Não há necessidade, e nem seria compatível, cobrarmos perfeição de nós agora. Não vai acontecer por mágica. Mas se em todos os momentos, inclusive quando nós nos identificarmos em queda, em conflitos, em transtornos, é nos perguntarmos, diante disso que ocorreu agora, como eu posso fazer para que o bem predomine? É esse o nosso exercício. Muito importante para nós refletirmos, Marcelo. Muito obrigada mesmo por esse conteúdo, essas reflexões que você nos trouxe. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Já os convidamos para estarem conosco nos próximos programas. Compartilhem, deixe o seu like e desejamos a todos muita paz.